faço parte do coletivo Reconsidere, coletivo independente de educação, que nos últimos 6 meses encarou seu projeto mais audacioso para viajar para 6 países da América do Sul, conhecendo experiências alternativas de educação para a gravação de um documentário. Então, eu gostaria muito de compartilhar aqui na minha fala com vocês algumas dessas experiências que eu vi. Estou fazendo, na verdade, esse processo de viagem, tanto mental quanto físico, há um tempo já. Fui na Escola da Ponte, fui em projetos em São Paulo. E a minha fala, ela vai ter um caráter pedagógico, mas que vai ter total consonância aqui com as falas do debate político. Como a gente bem disse aqui, não existe neutralidade na educação. Então, qualquer ato está impregnado de um ato político também. E aí, só para fazer um adendo, eu estive na Educação 360, um evento organizado pela Fundação Roberto Marinho e tal. Eu queria mesmo ouvir, o que as pessoas estão dizendo sobre inovação e educação, no mundo da Educação 360, como você aparentemente discute toda a circunferência, todo o debate, e me chamou muita atenção que em nenhuma mesa eu escutei a palavra política. Não houve nenhum debate sobre escola sem partido, não houve nenhuma discussão sobre debate de gênero, identidade de gênero, orientação sexual na escola. Então eu já queria levantar o seguinte: aqueles que estão pensando em inovação na educação, o quanto que isso não é a nova tendência do capital. Então, para guardar essa mensagem aqui, para aí a gente construir essas reflexões conjuntamente. Eu gostaria de contar algumas histórias. Eu estive numa escola em São Paulo, onde aconteceu uma situação muito interessante do ponto de vista pedagógico. As crianças tinham uma brincadeira entre elas, que era uma brincadeira de cuspir. Elas cuspiam literalmente umas nas outras, que era a forma que elas tinham de brincar. Isso gerou um incômodo profundo nas famílias. O meu filho está chegando em casa, todo cuspido. E essas famílias foram na escola cobrar. Vocês podem isso, vocês educadores podem permitir que isso aconteça. Eu quero uma providência. O que os educadores dessa escola, o que eles fizeram? Eles decidiram fazer uma assembleia com as crianças. Colocaram as crianças numa roda. Crianças, o que vocês pensam sobre isso? Não, essa é a nossa brincadeira. A gente brinca assim, a gente gosta de brincar assim, e a gente não vê problema nisso. Vocês não veem problema nisso? Então tudo bem. Então, decisão aqui do ponto de vista democrático, as crianças decidiram, de forma unânime, que elas gostariam de continuar essa brincadeira. Uma semana depois, durante a semana seguinte, as crianças começaram a se incomodar um pouco mais. Na seguinte assembleia, elas colocaram: então, está me incomodando porque eu estou cuspindo na minha cara. Então, na cara não pode. Começaram a colocar isso, então na cara não pode. Decidiram, então, conjuntamente, que não podia mais na cara, mas podia no pé. Já podia cuspir. E aí, na terceira semana, nova assembleia, nossa brincadeira de cuspir não está legal. Não vamos mais fazer essa brincadeira de cuspir. E aí eu quero já colocar para vocês esse tipo de ação pedagógica, o que ela constrói frente à ideia que a gente tem de escola, que na maioria dos espaços já existe uma imposição, já existe uma postura autoritária, no qual não se permite enxergar em problemas oportunidades de aprendizagem. E quanto que isso tem relação com a perspectiva de construção coletiva, de construção democrática, e daquele nome aí que está escrito naquele cartaz, que é emancipação. Então eu gostaria de trazer primeiro essa história, eu vou fazer 3 links aqui. Uma outra história, eu vivi num projeto amplo lá em São Paulo, um projeto de uma escola que ela é gratuita, ela é uma escola que atende a família de uma renda salarial de até 3 salários mínimos que moram até 3 quilômetros da escola. Uma escola com espaço físico muito incrível, uma aula de circo, bem no centro dela, bem bonito. Eu fui lá visitar esse projeto, que tem bastante inspiração com a Escola da Ponte. Eu cheguei no projeto meia hora antes, existia uma visita guiada, 1h da tarde, eu cheguei nesse projeto 30 minutos antes.
E aí o pessoal da escola me falava, vocês podem ver, vocês podem conhecer o espaço físico dessa escola. Então eu fui conhecer o espaço físico dessa escola e até que eu cheguei numa quadra de futebol, né, onde estava acontecendo aí o jogo entre as crianças e um outro grupo de crianças esperando a sua vez para jogar. E aí, de repente, a bola veio até mim, né, e o menino que estava jogando falou assim, tudo bem, cara? Meu nome é Luiz, prazer. Pô, prazer, Luiz, meu nome é Franco, tudo bem? E aí, você está aqui para visita no Projeto ONG? Eu falei, tô. E, cara, seja muito bem-vindo ao projeto. No parênteses, Luiz tinha 13 anos, né? Seja muito bem-vindo ao projeto. A gente está aqui jogando bola, cara, você quer jogar bola com a gente? Eu falei, claro que eu quero. Tava eu e meu irmão. E aí a gente entra na quadra, e aí com toda a arrogância de um carioca que já chega chegando, né? Eu cheguei, bom, vou jogar. Aí ele, não, você vai esperar lá fora junto com as outras crianças. Não, claro. Saio eu, né? E aí, tenta imaginar, do lado de fora, tinha um outro grupo de crianças ali, esperando a sua vez para jogar. Geralmente quando a gente chega no lugar, a gente se apresenta. Nesse momento, todas as crianças vieram ao mesmo tempo, prazer, meu nome é Pedrinho, prazer, meu nome é Juquinha. E eu ali falando com todo mundo e todos eles gritando, tio, joga no meu time, joga no meu time, joga no meu time. Falei, claro, vamos jogar. Enfim, já estava aí preparando. Eis que a partida acaba. E quando essa partida acaba, o Luiz junta todas as crianças no centro da quadra. E todos ficam abraçados assim. Todos eles ficam conversando. Eu não entendia nada daquilo. Não conseguia escutar nada. E depois de uns 5 minutos, o Luiz levanta a cabeça, olha pra gente e fala assim, Franco, João, vem cá. A gente decidiu coletivamente que vocês podem jogar. Aí eu... Mas não tinha decidido não, porque essa decisão pode ser minha. Ela não é só minha. Ela tem que ser de todo mundo. Pô, muito obrigado por essa decisão. A gente decidiu que vocês podem jogar, e não só jogar, como escolher o time de vocês. Aí eu falei, mas a gente já tinha decidido o time lá fora. Aí ele, não, cara, mas todo mundo aqui já jogou. Vocês foram muito que não jogaram. Então vocês podem jogar e escolher o time de vocês. Confesso que nessa hora meus olhos já estavam marejados, assim. Onde tudo. E nesse momento, muitas crianças começaram a gritar, tio, me escolhe. Cara, como é que eu vou resolver isso? Falei, vou seguir a mesma lógica. Crianças, quem jogou menos? Quando eu fiz essa pergunta, eu juro pra vocês, 8 crianças fizeram assim. Eu venho de uma cultura de futebol onde a gente matava um pra jogar. É sério. Então quando eu vi essas crianças fazendo isso, meu Deus do céu, coisa incrível isso. Ficou um grupo de crianças um pouco maior do que o suficiente para montar o time. Fizeram outra assembleia entre eles, não fiz nada. Começaram a conversar. Bom, o time estava ali pronto, faltava um bonito. Eu vi um garoto que agarrava bem e fui chamado para o time. Não, vem cá. Você quer agarrar para o time não, cara? O garoto tudo feliz. Sim. Veio o tal Luiz, chegou e falou, não chama ele não, cara. Tem uma criança lá no fundo, uma criança solitária. Você vai chamar ela. Acho que ela não jogou ainda. E aí eu chamei a criança, vi a criança correndo super feliz. E aí foi a terceira porrada já que eu tinha tomado na cara, né? Uma experiência muito boa. E eis que começa a partida então, futebol. Daqui a pouco gol do nosso time. Sai o gol do nosso time, né? Sai um jogador do nosso time, entra outro para o lado de fora. Eu não entendi aquilo, mas continuei jogando. Saiu um gol do outro time. Saiu um jogador do nosso time, entrou outro jogador do lado de fora. Chegou uma hora eu falei assim, João, né, pro meu irmão, qual é o nosso time? Só joga. E aí, continuei jogando. Daqui a pouco, outro gol do nosso time saiu. Eu falei, que criançada. Eu não sei mais qual é o nosso time. E quando eu fiz assim, as crianças me olharam, tipo assim, você tá fazendo isso? Você tá fazendo esse escândalo aí. Eu falei, não, porque eu quero entender. Não, cara, é simples, mano. Todo mundo quer jogar com vocês. Vocês são novos aqui na escola. Então a gente decidiu coletivamente que independente de quem faça gol, que a gente vai trocar.
E aí, né, quando a partida acaba, eu percebo o quanto que eu entrei numa partida de futebol para ganhar, enquanto aquelas crianças só queriam brincar. E aí eu vi o sentido da brincadeira na minha vida. Né? E naquele momento, eu não precisava mais conhecer o projeto. Não precisava de visita guiada. Aquelas crianças já me disseram, uma partida de futebol, o que se aprende, o que é uma construção coletiva, o que é uma escola democrática, né? O que é uma escola que escuta o que as crianças têm para dizer, que a gente discute educação sempre para as crianças, mas nunca com elas. Né? E aí, para mim, está um dos grandes problemas em quando a gente pensa na perspectiva de construção coletiva do que a gente defende enquanto comunidade, mas o quanto a gente discute apenas com os nossos pais, com os nossos grupos assim. Né? E aí é isso, assim, uma conferência como essa precisa ter como desafios futuros, ter famílias participando, ter crianças participando, terem jovens participando, porque esses espaços não podem ser apenas reduzidos a nós. Né? E foi justamente nesse momento que, dentro do coletivo do Conselho do qual faço parte, a gente decidiu então gravar um documentário sobre educação alternativa, né, em 6 países da América do Sul. A gente visitou Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Manaus, aqui no Brasil, projeto no interior da Bahia. Justamente com essa questão, o que os jovens têm para dizer. Então, em cada projeto que a gente visitava, o foco era conversar com as crianças, conversar com os jovens. Tenho aprendido nessa experiência que ninguém é melhor do que eles, muito mais do que o fundador ou fundadora de um projeto, para dizer o que é um projeto. Porque existe um problema na educação, eu acho, que a gente tem muito medo ainda de falar das contradições. A gente tem muito medo de falar em contradições. A gente tem muito medo de falar sobre os nossos demônios mesmo, sabe? Aquilo que nos permeia não só quanto educador, mas enquanto indivíduo, enquanto a gente se equivoca, e quanto que a gente não quer discutir sobre isso. As crianças, meu amigo, são espontâneas, cara. Você vai fazer uma pergunta para elas vão dizer. Né? E muitas vezes, nesses projetos que a gente visitou, o que elas diziam não era num caráter destrutivo, pelo contrário, era num caráter construtivo. Que eu contei até para o Diogo, para a Hélida, numa escola que eu visitei no Peru, chamada Escola Democrática de Mamachu, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu entrevistei uma menina de 11 anos, Margarida, no qual ela coloca uma vez na entrevista assim: o Henrique, quando chegou aqui, era muito machista. Mas a gente mostrou para ele que isso aqui é uma escola livre, que ele não pode ser machista. O Henrique, desde então, tem aprendido muito aqui. Quem é Henrique? O professor da escola. É isso, entendeu? É isso. Assim, né? E aí eu provoco. Os educadores falam assim: não, a gente tanto ensina para os nossos estudantes quanto a gente aprende deles. O que vocês estão aprendendo com os estudantes? De verdade. O que estão aprendendo? Né? O que vocês estão aprendendo? O que a gente aprende com eles? Porque isso tem relação com como a gente se coloca nesse processo. Então só faz sentido a gente discutir maior horizontalidade no processo educativo, maiores níveis de autonomia, se nós também estivermos dispostos a quebrar essas relações de poder. Porque o que a gente vive hoje, né, nas escolas é a pedagogia da maçaneta. Todo mundo entra na sala, o espaço é seu. Você está aí na frente. Isso está impregnado de um poder. Isso está impregnado de um poder. Até que ponto nós queremos romper com isso? Tanto é que as falas aqui são: os professores falam muito. É isso. Os professores falam muito, sabe por que a gente fala muito? Porque a gente escuta pouco. É verdade. A gente fala muito porque a gente escuta pouco. Porque esse processo deveria ser mais dialógico. A gente deveria construir de maneira mais coletiva, né, esses espaços educativos. E aí, queria trazer esses... Eu queria trazer esses casos para vocês, mas para a gente pensar o seguinte: enquanto a escola, né, e essa
dessas críticas que eu trago em relação a esse processo mais centralizado ali na figura de um professor, para daí desencadear todo o processo de construção do conhecimento, ou meramente de reprodução sistêmica, que a gente sabe que existe bastante, existe uma outra vertente dentro da educação alternativa, que é dizer, então, que tudo tem que partir da criança, do jovem, que encara uma criança ou um jovem como um ser completo. E aí eu tenho bastante crítica a isso também, né? Porque se a gente partir então para esse extremo, estamos aqui num projeto de escola mais centrado na figura do professor enquanto desencadeador do conhecimento ali, e a gente parte para esse extremo, então tudo a gente vai construir a partir da criança, a gente de alguma forma está dizendo que a criança de maneira inata vai trazer determinadas questões. E a provocação que eu faço é: a criança vai trazer, a gente vai conseguir construir um projeto de sociedade dentro de uma sociedade que não seja machista, né? A gente desconstrui o patriarcado, as diferentes formas de preconceito só a partir da criança. Nós, enquanto educadores, temos sim responsabilidade nesse processo. Temos responsabilidade sim, e mesmo que a gente venha então a repensar o papel desse docente, né, isso não dilui a nossa responsabilidade, o nosso ato político do que é educar. O problema é que as escolas desconhecem o seu projeto político-pedagógico na maioria das vezes, né? Eu pergunto assim para muitos aqui que são professores, se de verdade conhecem qual é o projeto político-pedagógico da minha escola, porque às vezes o que está ali, porque primeiro que a gente já sabe, eu não acredito em um projeto político-pedagógico que esteja pronto, ele vai estar em permanente construção, né? Mas a gente nem conhece qual é esse projeto. Entendeu? Então a gente vive um ciclo dentro dessas escolas onde cada um está fazendo o seu. Cada um está fazendo o seu. Não existe um projeto coletivo. Não existe, né? Então, mesmo que aqui a gente venha a colocar nosso ato político de resistência e tal, eu acredito que a gente tem que fazer isso sim. A gente tem que começar a pensar como então a gente pode construir, né, projetos como esses que eu vi em diferentes países da América Latina, que estão conseguindo, com todas as suas contradições também, tá? Com todas as suas contradições, criar uma ideia de comunidade escolar muito mais representativa. E aí eu queria colocar o seguinte, para terminar. Quando a Teresa traz a perspectiva da escolarização, né, eu queria colocar um outro elemento da escolarização. A escolarização, para mim, ela também é um processo que faz a gente confundir ensino com aprendizagem, que faz a gente confundir diploma com conhecimento, que faz a gente confundir processo com substância final. Ou seja, acredito que a gente viva também uma escolarização, sim, historicamente, nessa perspectiva em que essa escola que a gente vive, ela também está atendendo a esse capital. Então, quando a gente reduz o debate de educação à escola, a gente está atendendo isso. A gente precisa começar a pensar a educação para além dos muros da escola. Por isso, né? Fora dessas grades. Acredito muito que a gente precisa fazer isso. E para fechar, eu, Franco, particularmente, aí vou jogar a provocação aqui, eu não defendo a escola. Eu defendo a aposta de ressignificado. E quando eu penso na palavra ressignificação, é dar outro significado, é dar outro sentido. Eu só acho que a gente só vai conseguir dar outro sentido se a gente não quiser ser único. A gente só vai conseguir ressignificar a escola se a gente não quiser ser único. E aí, né, eu sei que o meu tempo está estourando, mas eu vi tanto projeto, como uma biblioteca, né, em Medellín. Que é assim, uma biblioteca em Medellín, que aquilo ali, eu duvido quem não diria que aquilo ali é uma escola dos sonhos, sabe? Vi um projeto de educação comunitária numa favela em Bogotá, que eu duvido que alguém diria que aquilo também é uma possível ideia de escola. Mas não são chamadas de escola, e nem querem ser. Mas quando a gente vê o trabalho que esses projetos desenvolvem, do ponto de vista da emancipação, né, é algo incrível. Então, para colocar aqui, eu acredito que a gente precisa sim fazer mediações. Mediações são importantes, né? Quando a gente entende a escola enquanto direito histórico, concordo, né? Mas se a gente pensa
que a solução é apenas a gente ampliar o número de escolas, ampliar o número de vagas, acho que não é só isso. Acho que passa por isso, mas a gente tem que começar a entender o debate de educação para além somente da escola. Tem que começar a discutir de forma mais ampla isso. Então, eu queria colocar isso para vocês assim.